Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Leonardo, eu sou aluno da FATEC Cotia, eu curso Gestão da Produção Industrial e hoje eu trouxe aqui para vocês um tema para fazer uma apresentação que é arranjo físico. Esses são os temas que eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles é o que é o arranjo físico. O segundo, a importância de melhorar o seu arranjo. O terceiro são quais são os tipos de arranjo e exemplos que eu vou trazer para vocês. O quarto são as vantagens e desvantagens dos arranjos e exemplos que eu dei. Então vamos lá para o nosso primeiro tema. O que é arranjo físico? É a disposição de máquinas, equipamentos e serviços de suporte em uma determinada área com a finalidade de minimizar o volume de transporte e materiais no fluxo produtivo de uma fábrica. De uma forma geral, o que isso significa? O arranjo físico é a disposição das máquinas e os equipamentos e o serviço da determinada área da produção. Então a gente tem um arranjo físico para quê? Para otimizar os elementos e o espaço daquele ambiente onde vai ser produzido ou onde vai ser feito um serviço, com o fim de melhorar a eficiência e a produtividade das operações ali no local. Então a gente consegue otimizar o fluxo de trabalho e garantir os recursos necessários para que se alcance os objetivos tanto do processo quanto no produto, do negócio ou da empresa. Então vamos lá para o nosso segundo tema. Importância de melhorar o seu arranjo. Quando o assunto é a eficiência da produção, o arranjo físico possui um papel fundamental, pois o fluxo dos processos pode ser otimizado ou prejudicado, dependendo da disposição das máquinas e equipamentos, das fontes de matéria-prima adicionadas no processo, descartes e até mesmo ferramentas à disposição dos operadores. Em resumo, de uma forma geral, melhorar o arranjo físico é importante porque a gente consegue aumentar a eficiência, a produtividade, a qualidade e a segurança das operações. Então a gente consegue ao mesmo tempo economizar espaço e a gente também consegue reduzir custos. Então, de uma forma geral, acaba beneficiando toda a empresa. E a gente também acaba tendo uma melhora na experiência tanto do cliente quanto dos funcionários, em um bem-estar, né? Em uma segurança melhor. Então vamos para o próximo tema. Quais são os tipos de arranjo e exemplos? O primeiro arranjo que eu trago para vocês é o arranjo físico posicional. O arranjo físico posicional difere radicalmente dos outros três arranjos, porque enquanto nesses o material é transportado de uma estação de trabalho para outra, formando um fluxo de trabalho, no posicional as estações de trabalho é que são trazidas próximo ao produto, sendo transformado. Ou seja, envolve dispor dos elementos do local de forma exata onde eles serão usados. Então, geralmente eu já vi ser usado o arranjo dessa forma em projetos grandes ou em construções de edifícios e até navios, porque os componentes são extremamente pesados e não tem como a gente ficar movimentando isso com facilidade. Então, a gente meio que acaba fazendo uma sequência de montagem na produção única do produto. Então, a gente começa a transformar o produto ali no centro e envolve os processos em volta. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um arranjo físico posicional. Como a gente pode ver aí o exemplo da imagem, a gente tem o produto no centro e a gente vai moldando o produto conforme as operações, como o torno, prensa, retífica, a solda, a pintura e a montagem. E no lado esquerdo, o primeiro é a matéria-prima, no centro o produto e no lado direito, finalizando, é o produto acabado. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês são o arranjo físico por produto. O arranjo físico por produto, também denominado linha de produção ou linha de montagem, procura definir a sequência em que os recursos produtivos devem ser dispostos de modo a processar o produto, cliente ou informação. Resumindo, a gente envolve esse arranjo físico, a gente organiza as máquinas e os recursos de acordo com o fluxo de produção ou a nossa linha de produção, porque a gente tem um produto específico e a gente tem que adequar as nossas máquinas e os recursos de acordo com essa linha de produção desse produto. Geralmente é quando ele tem um alto volume ou ele tem um alto índice de processos repetitivos. Então a gente faz as operações mais de uma vez. Então a gente acaba tendo isso numa linha de produção de usinagem, que a gente faz mais de uma operação no produto, acaba fazendo até operações repetitivas. Então acaba que esse arranjo ele acaba melhorando a eficiência, o controle de qualidade dos produtos. Assim como a gente pode ver na imagem acima,
A gente tem a matéria-prima no começo e a gente tem as operações: tornear, furar, retificar, furar de novo. A gente tem prensar, dobrar e furar. Aí embaixo a gente tem fresar, furar e rosquear. E na última operação lá embaixo a gente tem tornear e fresar. Ou seja, a gente tem as mesmas operações de formas repetidas. Então, assim que funciona o conceito do arranjo físico por produto. A gente já tem as máquinas e os recursos prontos e preparados para a gente disponibilizar o processo daquele produto. Então, a gente consegue aí produzir ele tranquilamente com os nossos recursos já disponíveis. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o arranjo físico celular. O arranjo físico celular consiste no agrupamento de recursos de transformação em um determinado local de planta, com o objetivo de processar uma família de produtos similares. Ou seja, de uma forma resumida, o arranjo físico celular ele organiza as máquinas ou as pessoas em equipes multifuncionais, chamando essas pessoas de células. Ou seja, a gente consegue otimizar a produção, deixando ela mais flexível e eficiente de uma forma que a gente consegue agrupar todos os recursos e a gente tem o objetivo de processar esses produtos de uma forma em setores, digamos assim, em setores. Geralmente é comum a gente ver esse tipo de arranjo físico aonde a gente tem um local com adaptação essencial, que as pessoas precisam se adaptar mais rápido, que as pessoas precisam ter uma adaptação boa. E isso é um arranjo físico que ajuda a reduzir o tempo de configuração das pessoas quando elas entram, o tempo que elas levam para se adaptar, e também a gente consegue melhorar a eficiência a partir desse arranjo físico. Aí na imagem a gente pode ver como é que funciona o arranjo físico. A gente tem a diretoria em vermelho, a gente tem o setor de finanças, o setor de logística, o setor de informática, o setor de marketing e vendas, o setor de compras, o setor de P&D, que é o setor de desenvolvimento, o setor de engenharia, o setor de produção e o RH. Aí a gente tem as entradas e as saídas e os vestiários. Então a gente tem aí tudo alocadinho e separados os setores, aonde a gente consegue fazer a produção dos produtos. Então esse é o último exemplo que eu trago para vocês. O arranjo físico por processos. No arranjo físico por processo, também denominado arranjo físico funcional ou layout funcional, processos similares são localizados juntos um ao outro. Esse arranjo físico por processo, em resumo, ele é usado para quê? Para organizar as máquinas com base nas etapas do fluxo de produção. Então, isso é mais ideal para ambientes e empresas que têm uma alta variedade de produtos. Então, eles produzem um mix de produtos e eles têm os processos mais complexos. Então, a gente consegue oferecer mais flexibilidade para esses processos, mas também isso pode acabar resultando em um tempo maior de movimentação e a complexidade no controle de qualidade. Um exemplo que eu tenho sobre esse arranjo físico de processo é a empresa onde eu trabalho, que a gente tem as máquinas disponíveis nas etapas do fluxo de produção. Então, a gente tem uma alta produção de produtos e a gente tem os processos que são complexos, tipo os processos de usinagem, processos externos, e os processos de forjaria e os processos de acabamento. Então a gente acaba tendo uma demanda muito alta e a gente não consegue programar o tempo que a gente leva de um setor para o outro. A gente acaba tendo certo que um gargalo, que às vezes a qualidade trava peças em um setor ou trava peças em outro, porque a qualidade precisa garantir de uma forma geral que os produtos estejam bons e possam ser vendidos. Porém, o setor de qualidade e o setor de inspeção final acaba sendo o último processo daquela nossa linha de produção, do nosso fluxo de produção. Então, acaba tendo que impactar em todos os setores. Então, eles acabam tendo que parar a produção nos outros setores, impactando as outras produções, para garantir que para eles chegue tudo certo, tanto para eles quanto chegue certo para o cliente. Então, de uma forma geral, eles acabam garantindo em todos os processos de que chegue corretamente para eles. De certa forma, garantindo que chegue certo para o cliente. Porém, perdemos muito tempo com esse processo deles irem até o outro setor para parar a produção, para corrigir a produção, em vez de ter um setor
incluído naquele setor como qualidade ou ter alguém lá da qualidade. Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho das vantagens e desvantagens dos arranjos que eu apresentei. Primeiro eu vou começar com o posicional. As vantagens deles são flexibilidade de mix e produtos muito alta, ou seja, a gente tem uma maior flexibilidade de produção e a gente consegue fazer uma maior variedade de produtos. Produto ou cliente não movido ou perturbado. É aquilo que eu comentei antes para vocês, é aquela produção tanto de edifícios ou de navios, que a gente não pode transportar os componentes ou mover os componentes facilmente. Então a gente acaba não incomodando nem o cliente ou a gente não atrapalha o produto qual está sendo produzido. Alta variabilidade de tarefas para a mão de obra, ou seja, a gente vai ter uma variedade maior de tarefas para o pessoal da mão de obra, pessoal da fábrica ali. As desvantagens: custos unitários muito altos, ou seja, a gente vai ter um custo maior no nosso material por conta da nossa produção. A nossa programação de espaço ou de atividades pode ser mais complexa, então a gente vai ter que fazer uma análise bem criteriosa do espaço e da mão de obra que a gente tem disponível. Pode significar movimentação de mão de obra e equipamentos. Então, por a gente trabalhar com uma produção onde os materiais são pesados, a gente pode acabar tendo que mover as máquinas e acabar tendo que mover a mão de obra para a gente conseguir mexer naquele determinado local. Arranjo físico por produto, vantagens e desvantagens. As vantagens do arranjo físico por produto são os baixos custos unitários para os altos volumes, ou seja, a gente vai ter um baixo custo, porém a gente vai produzir mais produtos. A gente vai ter uma demanda mais alta. O uso de equipamentos especializados e máxima produtividade. Por a gente conseguir organizar e deixar os recursos e as máquinas próximas, de acordo com o nosso fluxo de produção, a gente vai ter uma maior eficiência. Então a gente vai conseguir ter um maior controle de qualidade também para os nossos produtos saírem da maneira correta e serem entregues para os clientes. Então tendo assim uma maior produtividade. Movimentação de clientes e materiais conveniente. Ou seja, a gente já tem o conhecimento sobre os clientes e um conhecimento sobre os materiais. Então essa acaba sendo uma vantagem do arranjo físico por produto. Agora, desvantagens. A gente pode ter uma baixa flexibilidade de mix, ou seja, a gente acaba não produzindo uma diversidade de produtos. A gente acaba fazendo praticamente o mesmo produto. Não muito robusto contra interrupções, ou seja, a gente pode acabar tendo algumas interrupções não planejadas montando esse arranjo físico. O trabalho pode ser repetitivo. A gente pode ter várias vezes a mesma operação no decorrer dos processos e nas operações do produto. Outra desvantagem também é o investimento. O investimento para esse arranjo físico pode ser muito alto, ou seja, a gente pode acabar gastando muito para montar um arranjo físico desse. Vantagens e desvantagens do arranjo físico celular. As vantagens são balanço entre custo e flexibilidade, tempo de produção reduzido, baixo inventário em processos e maior motivação do operário. Ou seja, a gente acaba tendo uma maior motivação das pessoas por conta de elas estarem alocadas em setores e ambientes com segurança e a gente ter um processo mais ágil por conta delas estarem mais motivadas e por conta do processo ser mais alocadinho, ou seja, mais próximos um do outro. Desvantagens: pode ser caro reconfigurar o arranjo físico atual. Então, para a gente partir do arranjo físico que está para esse novo arranjo físico, pode custar um certo investimento. Pode requerer capacidade adicional, ou seja, pode ser que a gente acabe precisando de um espaço a mais para fazer a alocação de algum setor ou de algumas pessoas, ou até de máquinas ou recursos, né? E pode acabar reduzindo os níveis de utilização de recursos, porque a gente acaba facilitando o uso de mais de uma pessoa do mesmo recurso. Então vamos lá para o nosso último tema: as vantagens e desvantagens do arranjo físico por processo. As vantagens são flexibilidade de mix e produto muito alta, ou seja, a gente vai ter uma maior variedade de produtos e também uma maior quantidade de produtos produzidos. Relativamente robusta em caso de interrupção de etapas, ou seja, a gente vai ter uma maior flexibilidade quando a gente tiver etapas do processo que serão interrompidas sem o nosso planejamento ou que
que não forem planejadas. Supervisão de equipamentos e instalações relativamente fácil, ou seja, a gente vai ter uma maior facilidade em lidar com os nossos equipamentos e as instalações de máquinas e dos nossos recursos. As nossas desvantagens são baixa utilização de recursos, ou seja, a gente não vai utilizar tanto mais das nossas máquinas. A gente pode ter um alto índice de estoque em processo, ou seja, a gente pode acabar tendo que estocar peças em cada processo ou em cada setor. Então a gente acaba tendo um estoque separado de cada setor ou em cada setor, é onde a gente vai ter uma alta demanda de estoque de produtos parados. E a gente pode ter uma dificuldade em controlar os fluxos que são complexos, como fluxos de usinagem com várias operações repetitivas. Isso pode acabar sendo uma dificuldade para a gente conseguir controlar. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. E o resumo desse trabalho é, sim, o arranjo físico ele é extremamente importante em diversos contextos, né? Tanto em empresas quanto em fábricas, em escritórios, e a gente pode usar até mesmo nos ambientes domésticos na nossa casa. Então a gente tem algumas razões que podem destacar a importância do arranjo físico. Então a gente tem a eficiência operacional, a produtividade, a segurança, a satisfação do cliente, a economia de espaço, a redução de custos, a flexibilidade, a organização e a clareza das nossas informações. Então o arranjo físico ele tem um papel fundamental na eficiência e na produtividade. Nas variedades de ambientes, a gente pode ter tanto nas empresas quanto em outros lugares. Então, uma consideração importante sobre isso é que a gente deve buscar otimizar sempre as operações e os recursos que a gente tem e aproveitar disso para buscar os nossos objetivos. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço vocês pela atenção. Aí estão algumas das nossas referências bibliográficas. Espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de clareza para vocês decidirem o arranjo físico que vocês devem implementar na sua empresa ou como vocês devem fazer ou investir para criar um melhor arranjo físico para a sua empresa. Obrigado pela atenção e até uma próxima.